Que bom que esse amor de Deus por nós, demonstrado na cruz, né, esse amor que Ele demonstrou naquele momento e continua demonstrando hoje por mim e por você, é tão real na nossa vida. E hoje eu estava preparando a pregação dessa noite, que é uma introdução da pregação de domingo que vem de manhã e domingo que vem à noite. E o autor desta série que a gente encerra nesse próximo domingo diz que nós devemos todos os dias dizer para nós mesmos que Deus continua nos amando. Porque se nós não dissermos isso diariamente, os problemas nos levam às vezes a esquecer o amor de Deus. Então, que nós possamos dizer para nós mesmos todos os dias que Deus nos ama e que a gente possa viver com propriedade nisso, né? Embasado nisso, entendendo que aqui nós temos problema, aqui nós passamos por lutas, mas o nosso Deus continua nos amando. Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Ele por esse tempo de culto, agradecendo a Ele pela misericórdia dEle, agradecendo a Ele por esse grande amor demonstrado por nós, desde a criação do mundo e até quando o mundo deixar de existir e o reino dEle vier a nós. Vamos orar a Ele agradecendo porque Ele tem nos sustentado. Vamos orar também por aqueles que passam frio neste momento, né? Sempre nós citamos aqueles que não têm uma coberta, uma casa, que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe aqueles que estão nos abrigos cuidando dessas pessoas também, enfim, que tudo seja cuidado por Deus. Pai, queremos nessa noite te louvar, queremos te agradecer, te louvamos pela vida, te louvamos pela salvação em Jesus, te louvamos porque nós temos a liberdade aqui nesta igreja de estarmos aqui reunidos, também os nossos irmãos nas suas casas. Queremos nessa noite te louvar porque o Senhor tem nos conduzido ao centro da tua vontade. Queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor continue, ó Deus, a nos dirigir para a honra e glória do teu nome. Quero nessa noite colocar a vida da tua igreja nas tuas mãos, pedindo a tua direção, pedindo o teu norte sobre aquilo que o Senhor quer que nós façamos neste lugar. Queremos pedir que o Senhor abençoe as famílias da tua igreja, cada uma delas, olhando a Deus o que cada um precisa e que, acima de tudo, o Senhor possa ser exaltado através das nossas vidas. Queremos, ó Deus, orar pelos nossos vizinhos. Queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor entre em cada lar, abençoando cada vizinho aqui da tua igreja. Queremos orar pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, pedindo que a tua mão de cura venha sobre cada um deles. Que venha o teu sopro de vida sobre aqueles que estão enfermos, ó Deus, com o vírus. Queremos clamar ao Senhor pelos profissionais da área de saúde que continuam incansavelmente trabalhando, ó Deus, muitas vezes deprimidos, com o coração angustiado, correndo risco, que o Senhor possa abençoá-los e que o teu Espírito possa falar com cada um deles. Queremos, ó Deus, orar pelos nossos governantes em todas as esferas, que eles tenham temor do Senhor e que o Senhor possa conduzir não só o Brasil, mas todo o mundo, para que a gente possa viver logo sem essa calamidade que nós experimentamos há tanto tempo e que foi a oportunidade, muitas vezes, de muitos pararem para olhar a sua história e para olhar que o Senhor está voltando, para entender que a vida é passageira e que em breve o Senhor estará de volta para levar a sua igreja. Então, enquanto nós estamos aqui, enquanto o Senhor não nos recolhe, ou enquanto Jesus não volta, nos instrumentaliza, nos usa para a glorificação do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém? Nós estamos estudando e pregando nesse mês de junho. Hoje é o último dia do mês de junho. Nós chegamos hoje, então, na metade do ano de 2021. Daqui a pouco a gente já está em dezembro e já vem o ano de 2022 e a gente está orando para que 2022 tudo volte ao normal, a gente possa voltar com a vida ao normal. E nós estamos olhando sobre o desafio de amar. E nós vimos desde o início do mês algumas fases desse desafio de amar. E nós vimos o amor que eu preciso entender que Deus tem por mim, o amor que inspira. Eu acho que esse foi o que mais me tocou. O amor que inspira é o amor que eu preciso ter pelo outro, como Jesus teve por mim e continua tendo por mim. E eu entendi, para mim, esse é o mais desafiador, porque eu vou olhar para o outro imperfeito como ele é, como eu sou, e entender que Jesus me ama imperfeito como eu sou, então eu também preciso amar o outro como Jesus ama. Então, por isso que é um amor que inspira.
O amor com palavras. Alguns me disseram que essa pregação foi mais difícil, porque o amor com palavras nos leva a morder a língua quando vamos dizer coisas que ferem e precisamos dizer então coisas que abençoam. Nós vimos o amor abençoador, que é aquele que a intenção seja de fato de abençoar, e o amor que resiste, que nós vimos no domingo passado. O amor que resiste ao tempo, o amor que resiste às lutas, o amor que resiste às batalhas, o amor que supera as dificuldades. E hoje nós vamos começar a olhar o amor que vence. O amor que vence também esses desafios. O amor que vence essas batalhas. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia para a gente começar em 1 João, capítulo 4, verso 8. E é o primeiro texto que nós vamos olhar. 1 João, capítulo 4, verso 8. Gente, nós estamos com o irmão Antônio Pienta e a irmã Ana aqui no culto. Nesse frio, eles tiveram a coragem e vieram para o culto. Fora o pessoal que está aqui, né? Trabalhando. Mas os dois estão aqui bem bonitinhos, sentadinho ali no canto. Pienta de touca, de máscara, com as mãozinhas cheias de luva ali. E a irmã Ana também. Glória a Deus porque vocês estão aqui. Então vamos lá. 1 João, capítulo 4, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. No verso 7, ele começa dizendo assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. No verso 9, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. Então, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu e você conseguimos amar somente aqueles que nos agradam, então, aqui, segundo a palavra de 1 João, nós estamos sendo levados a entender que a gente não conhece a Deus. Então, a gente precisa conhecer mais de Deus, porque quando eu conheço mais de Deus, eu começo a amar as pessoas indistintamente. Desafiador para você, desafiador para mim, mas é o que a palavra está dizendo. Então eu vou ler aqui de novo do verso 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Não vem do teu coração, não vem da tua vontade, o amor vem dele, é isso que ele está dizendo. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Então, se você tem dificuldade de amar, eu não estou falando de expressar amor, mas se você tem dificuldade de amar, então comece a buscar mais em Deus, porque quanto mais de Deus você tiver no teu coração e na tua vida, mais você vai conseguir entender a Deus e mais você vai conseguir amar as pessoas. Por que isso? Porque Deus me ama, como nós cantamos aqui nas canções que o pessoal do louvor nos trouxe, Ele nos ama do jeito que nós somos. Embora nós somos convidados a essa mudança no processo da caminhada cristã, mas se Deus fosse esperar eu e você estarmos ok para sermos amados, nós não seríamos amados nunca. Pelo contrário, o amor de Deus não seria revelado da forma que foi, Jesus não teria ido para a cruz enquanto nós éramos pecadores e continuamos sendo. Se Deus fosse esperar nós sermos perfeitos para receber o amor dele, nós continuaríamos condenados. Então, se você espera que as pessoas te agradem para que você as ame, se você espera que as pessoas sejam perfeitas para que você as ame, você não poderá amá-las, porque eu não sou perfeito, como você também não é, e como nenhum ser humano vai ser. Então, hoje nós vamos ver o amor que vence esse obstáculo, do olhar para o outro como o Senhor nos olha. Nós vimos, então, a importância, neste período, de dar valor aos seus relacionamentos. E aos relacionamentos dentro de casa, e aos relacionamentos de fora de casa. E neste relacionamento, nós fomos, então, convidados a amar como Jesus nos ama. E aí eu me lembro bem que nessa pregação a gente falou, como é que Jesus amou você? Como é que Deus amou você? E sempre a gente vai voltar no texto de João, capítulo 3, no verso 16, que diz: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, ou Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não estrague, mas tenha a vida eterna, não se perca, mas tenha a vida eterna. A maior expressão de amor de Deus pela humanidade está descrito nesse texto. Pois Deus amou o mundo
E o mundo não é o globo, o mundo sou eu e você, o mundo são as pessoas. Deus não ama as coisas, Deus ama pessoas. Nós às vezes amamos mais coisas ou programas do que pessoas. E o nosso convite em todo esse tempo é amar pessoas como Jesus nos amou. Nós fomos convidados a comunicar verdadeiramente com o nosso coração esse amor que Cristo demonstrou por nós. Então nós fomos convidados a não julgar os outros, porque quando eu julgo, eu também sou julgado. Na mesma medida que eu aponto o dedo, o Senhor também me julga. Nós fomos convidados a ter um amor que serve, e não um amor utilitarista. Um amor que eu tenho sem interesse pelo outro, mas um amor que eu tenho para oferecer aquilo que eu tenho sem esperar alguma coisa em troca. Porque se eu espero, se eu só expresso amor ou sirvo esperando algo em troca, não é algo que é cristão, é algo comercial e é algo que é do mundo. E aí fica uma análise, né? Já no início dessa breve reflexão para mim e para você. Quando nós fazemos algo por alguém querendo expressar amor, mas esperando que este alguém faça algo em troca, ou que este alguém me retribua de alguma forma, ou quando alguém não retribui, eu fico magoadinho, vou lá, comento com os outros, não é autêntico, não é cristão, não é uma expressão de amor genuína. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, que nós vamos começar a olhar esse amor que vence. 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 7, o 8, nós vamos ler do 7 até o 13, mas a gente vai focar hoje só no início dele. 1 Coríntios, capítulo 13, de 7 a 13. Esse texto é extremamente conhecido, o texto do seu casamento, né, Cris? O texto do casamento do Cristiano, eu lembro lá do convite e fiz a pregação em cima deste texto. 13, a partir do verso 7. Quem ama, já abriram aí a Bíblia em casa? Aqui também? Todo mundo com a Bíblia aí na mão? Então vamos lá. Quem ama nunca desiste. Porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. No verso 8, o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. E no verso 13, portanto, agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Este texto que Paulo nos traz, e que é uma grande reflexão cristã e também não cristã, cantada por alguns autores, né, de músicas seculares, como nós chamamos, que trazem esse texto de Coríntios falando deste amor, que tudo suporta, que tudo crê, mas que lá fora, na verdade, esse amor que tudo suporta, ele tem um limite, e inclusive é descartável, como o Bauman traz lá na relação do amor líquido, que ele fala deste amor que é líquido, como a água, ele escorre muito facilmente, mas aqui o amor que Paulo traz não é o amor que Bauman lá, o filósofo, traz, deste amor líquido. O Paulo traz um amor que sustenta, um amor que prevalece, um amor que vence, um amor que vai passar pelas barreiras e vai continuar a existir, porque, inclusive, para amar eu nego a mim mesmo. E o amor que o mundo coloca é o amor principal de mim para comigo mesmo, em que eu me coloco num pedestal para ser servido. Então as pessoas precisam fazer porque eu tenho um alto valor e eu preciso me amar. E não tem nada errado em se amar, pelo contrário. Eu preciso de fato me amar, porque se eu não me amo, eu não consigo amar o outro. Porém, se eu me amo de uma forma egoísta, eu não conseguirei amar o outro também, porque eu me coloco em primeiro lugar. Tom Holliday diz assim que o amor não é recíproco, ele é sacrificial. Olha que contramão do mundo, o amor não é recíproco,
ele é sacrificial. Enquanto lá fora dizem assim, você só pode amar quem te ama, ele está dizendo aqui que o nosso amor precisa ser indiferente do sentimento do outro. E hoje eu fui extremamente conflitado por Deus com este texto, por causa de uma situação específica, e aí Deus colocou na parede e amar, expressar o amor por aquele que naquele momento está te incomodando, é algo que você precisa fazer indiferente do seu sentimento. Ele é uma decisão. A sua vida pode estar passando por uma série de mudanças nesses dias que nós temos falado de amar, de amar, de amar, e esse amar diferente daquilo que a gente talvez pensava, mas uma coisa nunca vai mudar. E eu creio e gostaria que nós saíssemos daqui com essa certeza. O amor de Deus por mim e por você. Esse amor que nós falamos, o João 3,16, esse amor desse Deus que nos cria, esse amor desse Deus que nos sustenta, esse amor deste Deus que, embora a gente estivesse distante dele, por causa do pecado que entrou no mundo, mas esse Deus que oportuniza de novo que lá na frente a gente possa, mas nós já decidimos aqui, e eu creio que você que nos acompanha já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você se apropriou da expressão do amor de Deus e você tem a vida eterna. E o dia que você morreu, que Jesus voltar, você já está na ponte. Eu gosto de brincar da ideia que você já tem um ingresso na mão. Quando chegar lá na porta do céu, pedirem, cadê o teu ingresso? Está aqui, eu declarei Jesus, ele vai abrir, o teu nome está lá no livro da vida, entra. Entra para a casa celestial, entra, o teu lugar na mesa está aqui, porque eu entendi o amor de Deus por mim. Então Deus não desistiu de você, por isso não muda. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu, e Deus não desiste do ser humano. Gente, até o último momento a pessoa tem oportunidade, se a história dá tempo, de aceitar Jesus, de ter um encontro com Jesus, de ter a vida transformada para a eternidade. E é isso que alguns às vezes não conseguem entender, porque a nossa visão é muito no aqui e agora. E aí diz assim, o cara viveu a vida inteira perdido, aí chega nos seus 80 anos, na hora da morte ele aceita Jesus, está me dizendo que ele está salvo? Tá. A palavra é clara, eu não tenho como discutir isso, porque o amor de Deus pelo ser humano não muda. Deus criou para mim e para você, enquanto ser humano, o céu e não o inferno. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Mas eu decido, enquanto aqui estou, se eu entendo o amor de Deus, declaro a Jesus como meu Salvador e me aproprio desse grande presente que Ele deixou para mim e para você. Quando eu digo para você que Deus não desistiu de você, e aí a gente vem para o tema dessa noite, que nós só estamos na introdução deste amor que vence. Você desistiu de alguém em algum momento da tua história? Você desistiu de amar alguém? E aqui eu não estou falando do amor relacional de homem e mulher, tá? Eu estou trazendo o amor na amplitude dele. O amor de um pai pelo filho, do filho pelo pai, de um irmão pelo outro, de um amigo pelo outro, de um irmão cristão pelo outro, que possa ter tido em algum momento da história algum problema, alguma rusga, e aí ficou aquela areia no coração e você deixou de amar. Você desistiu de expressar ou de ter este amor no teu coração, que é o amor que Deus não desistiu por mim e por você, embora nós continuamos sendo imperfeitos. É ruim pensar nisso, né? Porque daí o Espírito Santo começa a trazer gente no nosso coração, e por isso que hoje eu falei que Deus me colocou na parede quando eu estava aqui preparando essa pregação, já logo após o almoço, pensando agora à noite, domingo de manhã, que a gente vai continuar ela. E assim como o Espírito de Deus te confronta, Ele me confronta também. E aí eu preciso dar passos de mudança para subir no púlpito e trazer essa palavra com a autoridade do nome dEle. Não é fácil. Então eu tenho a liberdade de falar para você que isso para mim não é, para você também não vai ser. Mas nós somos convidados a mudar, a ter uma atitude diferente. Deus não desistiu e nunca vai desistir de você. Enquanto tem vida, o Senhor te dá a oportunidade. Enquanto tem vida, o Senhor me dá a oportunidade. E nós precisamos confiar no outro, e a gente vai ver isso no domingo de manhã com mais propriedade. Eu fui olhar uma série de estatísticas sobre o Brasil, aqui trazendo o amor para dentro do relacionamento conjugal. Fiquei assustado. Eu quis trazer para dentro do relacionamento conjugal porque é a base da família, e a gente está falando desse amor que vence. E eu quis olhar como que está no Brasil, nesse período de pandemia, por exemplo, o amor que vence.
Porque muitos dos casamentos tiveram muito conflito neste período, porque todos ficaram em casa, a grande maioria começou a ter um relacionamento que não tinha mais. O Pienta se aposentou, está dentro de casa, a irmã deve estar doida para querer jogar ele para fora, mas ela continua amando ele, não é a irmã? Gente, eu fiquei assustado de ver estatística, porque a gente, enquanto homem, ficar dentro de casa, a gente dá muito trabalho. Falo para a Tânia, deixa eu vir para a igreja, porque se eu ficar em casa, eu vou incomodar. No Brasil, nos últimos 10 anos, o aumento do divórcio foi de 85%. Eu fiquei assustado com o índice. Nós estamos em 2021. De 2011 para 2021, cresceu 85% do número de divórcios no Brasil. Então, 85% menos pessoas, na população brasileira, deixou que o amor vencesse. Então, o amor não venceu, ele ficou. Deixou que o amor fosse derrotado, que o relacionamento fosse derrotado. Mas, pior ainda, no segundo semestre de 2020, ou seja, de julho do ano passado até dezembro, registrou o maior número de divórcio registrado no Brasil. 43,8 mil divórcios, processos de divórcios. 15% maior que o mesmo período de 2019. Então, quando eles olham de julho de 2019 a dezembro de 2019, para julho de 2020 a dezembro de 2020, só nesse período cresceu 15%. Então, se era 10 divórcios naquele período de 2019, foi 15 no ano de 2020. O IBGE diz que os casos aumentaram 75% nos últimos 5 anos. Isso torna mais grave ainda, porque ele traz um período menor. De janeiro de 2021, comparado com janeiro de 2020, de janeiro até maio, então janeiro, fevereiro, março, abril, 5 meses. Janeiro de 2020 a maio de 2020, de janeiro de 2021 a maio de 2021, o aumento de divórcio foi de 27%. O crescimento, nós olhamos ali 35% num semestre, você olha 4 meses, 27%. Então a probabilidade de vencer, de aumentar o número de desistência, o número de amor que vence, não que vence para superar, mas que vence porque acabou, como se tivesse data de validade, lá no produto que a gente compra, ele tem sido crescente. Se nós que olhamos para o casamento, que é a base da família, e a gente vê isso acabando, o que será nos outros relacionamentos? Nos relacionamentos que nós chamamos interpessoais? Nos relacionamentos cristãos? Nos relacionamentos dentro das casas? Se dentro de um relacionamento conjugal, as pessoas estão desistindo fácil, você não acha que o amor lá fora vai ser cada vez mais líquido, e cada vez menos expressão de amor, e cada vez mais desistência do outro? Como eu posso expressar amor por uma pessoa que não dorme comigo, que não está comigo, que não divide a mesa comigo, que não divide a cama comigo, se nem com aquele que divide comigo eu consigo fazer que ele perdure, que ele resista, que foi a mensagem de domingo passado. Um amor que tem limite, que tem data de validade. E aí o autor dessa série pergunta assim, essa série é de 14, 15 anos atrás, e lá ele já sinalizava, mas não era nesses índices, por isso que eu quis atualizar, porque é bem mais assustador do que era. E ele diz assim, é possível amar por toda a vida? E ele diz sim. É possível. Porque o amor, por exemplo, quando eu trago ele dentro de um relacionamento conjugal, não é um amor azul e rosa lá do conto de fadas, que nós vivemos no mundo imaginário. Não, é um amor que supera, que nós vimos aqui no começo. É um amor que eu preciso, é um amor que inspira, é um amor com palavras, é um amor que abençoa, é um amor que resiste, e que resiste aos dias que não são bons. O amor que vence, como neste texto aqui de Coríntios, o amor que me faz passar por cima dos desafios. E aí ele pergunta, é possível amar por toda a vida? Sim, é possível. Tem um pensador chamado Mark que ele diz assim, você não sabe realmente o que é amor perfeito até que você tenha sido casado por pelo menos um quarto de século. O que ele quer dizer com isso? Depois de você ter 25 anos de casamento, você vai entender o que é um amor perfeito. Porque é um amor que vai amadurecer. Quantos anos, irmã Ana e Pienta, de casamento? 41. Ele não quis dizer certo para a irmã não brigar com ele se ele errar. 41.
Antônia e a Samira têm menos tempo de casado do que eu e a Tânia. 17, estou novinho. Daniel também. Não, os outros também. Eu e a Tânia temos 33 anos de casado, nós passamos do 25, graças a Deus. O Gabriel vai casar no fim do ano, daqui uns dias a gente está comemorando 25 anos de casamento dele. O que acontece com um relacionamento que passa de 25 anos? A gente vai deixando tanta coisa de lado, e não é que assim, desistir, não, é que não importa. A gente continua sendo chato, o outro continua sendo chato, a gente continua com problemas para superar, mas tem coisas que não vão ser tão importantes quanto era no começo. E aí o amor não é aquele negócio e não é que acaba o amor, não é que acaba o desejo, não é que acaba a inspiração de estar junto, mas ele vai se solidificando. E eu acho muito estranho quando eu vejo um casal com muitos anos de casado se separando. Eu acho estranho. Porque eu fico pensando o que faz alguém lá com 20, 30 anos de casamento, sabe, eu acho tão... Eu não consigo compreender. Não que eu compreenda com mais facilidade, mas tudo bem, está menos tempo, enfim. Mas este amor que resiste, esse amor que vence, e esse amor que precisa vencer não só dentro do casamento, mas nas outras relações, é o que ele traz para a gente nesses dias aqui para pensar. Então, o amor verdadeiro é sacrificial. Não é algo que eu vou ter com tanta facilidade assim. O amor de Deus vence, porque com ele nós podemos vencer as nossas dificuldades. Quais são as dificuldades que eu e você temos no relacionamento interpessoal, que está fora do casamento, que a gente precisa vencer? Então, o seu amor que eu olho, eu vejo a diferença entre eu e você, e ainda continuo amando. Até, imagina todos nós iguais. Seria chato, né? Um monte de Daniel, misericórdia. Um monte de juvenil, Senhor tem piedade. O que seria de nós se todo mundo fosse igual? Não ia ter graça. Então, é um amor que respeita a diferença, um amor que entende as divergências. Eu penso de um jeito, o outro pensa do outro. Ninguém é obrigado a pensar igual. Gente, está uma intolerância de pensamento que é um negócio insuportável. Vamos respeitar o pensamento do outro. Deixa o outro que pense como ele quer. Um amor que resiste às decepções. Você me decepciona e eu te decepciono. Um amor que elimina as dúvidas e que quando as tem eu consigo sentar e resolver. Um amor que supera as derrotas. Qual de nós não temos em algum momento da nossa vida algum sentimento de ter perdido? Perdi, fui derrotado, mas isso não faz com que acabe. Um amor que supera as doenças. Quantas pessoas ficam doentes e aí o outro não cuida, o outro não está perto. Um dos índices que mais traz divórcio nos casamentos é quando a família tem um filho doente, por exemplo, esse filho morre. É muito comum ver o casal se separando depois. Um amor que vence, porque ele vence a distância, e um amor que vence as dificuldades. Quais são as dificuldades? As mais diversas que a vida pode trazer. E com ele todos nós podemos então, com Jesus, nós podemos derrotar todos esses pontos e continuar amando, porque ele nos ama, indiferente desses pontos. E a gente vai ver, a partir de domingo, os pontos que ele nos convida, que a gente precisa, com base nesse texto de Coríntios, que é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E nós vamos nos aprofundar então neste texto, domingo de manhã, 10h30 da manhã. Fica aí com o coração cheio de vontade de ver o que Deus tem para terminar, de ministrar na nossa vida, para a gente poder conseguir expressar o amor de Deus, como Ele tem expressado por mim e por você. Amém? O teu coração ama facilmente? Ou o teu coração é um pouco peludo e você só ama quem te agrada? Ou você só ama aquele que é legal com você? Em todo esse tempo a gente tem dito que nós usamos às vezes um argumento assim, fulano é difícil de ser amado. Talvez alguém olhe para mim e para você e diga a mesma coisa. É difícil amar aquela pessoa. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que nós possamos amar o outro nessa integridade do amor de Deus. Que nós possamos amar o outro entendendo a diferença, a divergência, a opinião diferente, mas que nós possamos expressar o amor pelo outro como o Senhor expressou por nós. Porque é isso que Ele espera de mim e de você, por mais difícil que seja. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor, clamando a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Eu não tenho dúvida que assim como no meu coração hoje o Senhor ministrou,
O Senhor ministrou nessa noite no coração daqueles que estão aqui, olhando para aqueles que pensam diferente, olhando para aqueles que nos confrontam, olhando para aqueles que nos entristecem, mas o Senhor nos leva a expressar e a amar incondicionalmente, porque assim o Senhor nos ama. Que nosso coração esteja aberto para expressar este amor, ou no mínimo para amar, porque nós queremos agradar a Ti. Nos leva ao centro da Tua vontade, tem misericórdia de nós e transforma o nosso coração para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre você, que Ele tenha misericórdia de ti, essa misericórdia que faz com que Ele nos ame. E que Ele abençoe você nessa semana em nome de Jesus. Domingo, 10h30 da manhã, nós estamos aqui novamente cultuando ao Senhor. 9h30 a IBD está lá, liberada. 9h30 ou 9 horas? 9h30. E aí você pode acompanhar e 10h30 o nosso culto. Vamos adorar o Senhor? Que Ele te abençoe nessa noite.